Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Neste momento, vamos nos colocar de pés. Vamos orar ao Senhor neste momento. A presença do Senhor é muito forte nesse lugar. Então, não se perca desse momento. Fique atento, porque o Senhor Jesus está aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada, Pai, pela Tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, que veio cultuar o Teu nome, que veio Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Senhor, eu irei ministrar a Tua palavra agora, Senhor. Senhor, simplesmente eu estou aqui como uma ferramenta, totalmente dependente de Ti, Espírito Santo. Que eu me cale, mas que a voz de Deus sobressaia aqui, Senhor. Sinta-se à vontade para falar com a Tua igreja o que Tu queres. Não o que nós queremos, mas o que Tu queres, Pai. Oh, Senhor, nós Te amamos, nós Te adoramos. E desde já nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem operado neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Na quarta-feira passada, eu ministrei sobre a vida de Sansão. Só que não deu tempo concluir. Aí o pastor pediu para que eu hoje, concluísse a história de Sansão. Então, para quem não esteve aqui na quarta-feira passada, eu vou dar uma pincelada para a gente chegar no contexto de hoje. Amém, igreja? A vida de Sansão sempre foi um marco. Mesmo quem não é cristão, quem não é da igreja, sabe um pouco da história dele. Daquele homem que foi prometido para os seus pais. A sua mãe não poderia ter filhos, e um anjo apareceu para ela e fez a promessa de que daria um filho para eles. Só que aquele filho não seria uma pessoa normal como todo mundo. Seria uma pessoa diferente, um nazireu. O que é nazireu? Separado para Deus. Sansão foi um projeto de Deus, de um ser humano, para ser separado para Ele. E o que ele não poderia fazer? Ele não poderia cortar o seu cabelo, ele não poderia beber vinho, não comer nada da uva, e ele não poderia tocar em cadáver. Mas Sansão nasceu, os seus pais ensinaram o caminho a ele. Porém, em todo o tempo, Sansão era autossuficiente. Ele não dependia de Deus para tomar decisões em sua vida. Em todo o seu contexto aqui, da sua história, a Bíblia relata que Sansão sempre fazia as coisas pelo que ele via, pela vontade humana, pelo eu, pelo homem, pelo orgulho, menos em obediência a Deus. Aleluia. Então Sansão cresceu naquele contexto, que ele era muito forte. E o propósito de Deus para a vida de Sansão era que ele seria um juiz de Israel, um libertador. E aí ele era um juiz. Porém, ele desobedeceu a Deus quando ele se encantou com uma moça que não teve a aprovação dos seus pais, mas ele desobedeceu aos seus pais. Daí começou, já a trajetória de erros, de escolhas que nós fazemos em nossas vidas. Em primeiro lugar, sem consultar a Deus. Em segundo lugar, sem a bênção dos pais, São pilares. O pastor Carlos costuma dizer que para um casamento, tem que ter os pilares, que é a bênção dos pais, a bênção do sacerdote e a bênção do Estado, E com Sansão já começou a sua história já errada, sem a bênção dos seus pais.
Mas ele era movido pelo que ele via, ele se encantava, ele se apaixonava. E por quê, pastora? Porque é carne, gente. Quando a gente está na carne, sabe? A gente quer fazer tudo pelo que nos impulsiona, pelo aquilo que a gente vê. Não buscamos a orientação de Deus, não oramos e depois as consequências sempre vêm. E daí Sansão acabou pecando também, tocando em cadáver, tocando em um animal morto, porque Deus deu a vitória a ele, para ele matar o animal. Ele rasgou com as mãos. Ele tinha vencido aquela guerra. Mas Sansão, depois de um tempo, ele retorna naquele lugar, para ver se o animal ainda estava ali. Uma palavra de Deus para você. Nunca volte naquela guerra que Deus já te deu a vitória. Não volte naquele pecado que Deus te ajudou a vencer. Não brinque com o pecado. Não brinque com aquilo que Deus não te deu ordem para tocar, para voltar, para falar. Amém, igreja? E Sansão voltou e ainda tirou o mel do animal, comeu o mel, né? Comeu o mel e foi de encontro a casar com aquela mulher, com a filisteia. E o que aconteceu? Chegou no casamento, os filisteus chegaram para aquela moça e falaram. Primeiro Sansão colocou, né? Fez tipo uma postinha. Eu estava falando hoje com o pastor que Sansão era cheio de brincadeirinhas. Ele levava a vida muito brincando, sabe? Ele brincava com coisas sérias, né? E aí ele partiu para uma aposta com os filisteus. E aí aqueles filisteus chegou para a noiva dele e falou: descubra qual é a resposta para que a gente vença essa luta. E aquela moça traiu Sansão. E ele acabou contando para ela, e ela revelou, né, para os filisteus. E eles acabaram acertando, né, aquela pergunta. E o que aconteceu? Sansão ficou muito irado com aquela moça. E acabou que ele acabou deixando ela lá, saindo de lá, matou 30 filisteus e saiu irado dali. Mais tarde, ele volta atrás, volta para ficar com a sua noiva, né? Acho que se arrependeu, apaixonado. Daí o seu pai, o pai da moça, já tinha oferecido a moça para um amigo dele que estava lá no casamento. E aí, mais uma vez, Sansão se irou. Ele se irou de um jeito que ele colocou fogo, gente. Sansão era movido por emoções. Ele colocou fogo na plantação daquele povo. E eu te pergunto nesta noite: em que você tem colocado fogo? Em que você tem perdido a paciência? Em que você tem chutado o balde? Em que área da sua vida você tem perdido o controle? Tem perdido o domínio próprio? E Sansão perdeu naquele momento. Ele perdeu e colocou fogo. E aí ele irou também. Os filisteus ficaram muito irados. E o que os filisteus fizeram? Foram na casa do pai da moça que ia casar com ele e também colocou fogo. E aí acabou matando aquela moça, o pai, e pronto. E aí a tragédia estava feita. Porque quando a gente faz coisas pela carne, pela ira, sempre acaba em tragédia. Quando a gente não consulta a Deus, não dá bom não. E com ele não foi diferente. E eles morreram.
Então, eu parei a mensagem na semana passada, mais ou menos por aí. E agora eu irei ministrar a palavra hoje. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 20. Aleluia. A palavra nos diz: então ela chamou Sansão. Os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. A presença do Senhor deixou Sansão, gente. E Sansão, ele era nazireu. E o que é nazireu, repito novamente para que isso grave em sua cabeça, significa ser separado para o uso exclusivo de Deus. E nós também, nós não somos diferentes de Sansão. Nós somos escolhidos, nós somos filhos de um Deus todo-poderoso. E será que como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa obediência a Deus? Será que realmente nós comportamos como pessoas separadas por Deus? Às vezes a gente quer tantas bênçãos em nossas vidas. Daquelas que não tiveram encontro com o Senhor, mas muitas vezes a gente acha que isso só era para os heróis da fé, né? Só na Bíblia. Não, é para os dias de hoje. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Pecado é pecado. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, Sansão acabou casando com aquela mulher, caindo naquela confusão toda. E Sansão continuou pecando, errando, se envolvendo com prostituta. Se envolveu com prostituta. Depois ele acabou se apaixonando por Dalila, né? E, gente, Sansão, e o que eu estava falando hoje, o que me chama a atenção é que muitas vezes Deus nos dá corda. Deus vai deixando ir. Porque ele errava muito, mas ele continuava um homem com a força inabalável, sabe? Mas Deus, acho que o pastor Antônio já até pregou isso aqui, que muitas vezes Deus dá corda, vai dando chance para que a gente possa, para que nós possamos nos arrepender, sabe? E voltar para o caminho. Porque o Senhor, Ele é um Deus de misericórdia. Mas muitas vezes nós não damos ouvido à voz de Deus. E com Sansão não foi diferente. Sansão, ele continuava, né, nas decisões erradas dele. Mas o Senhor tinha um propósito também para o povo de Israel, independente das falhas de Sansão, porque Deus levantou ele para libertar aquele povo, né? E Sansão, ele foi o único juiz que não preparou um exército para lutar as guerras, tamanha era a força dele. Ele só guerreava, ele matava, ele fazia e acontecia. E eu acredito que o orgulho tomou conta, a vaidade tomou conta dele. Então a palavra que eu te trago nesta noite: guarde o seu coração. Guarde o seu coração no Senhor. Sabe, a palavra do Senhor fala que quando a gente está fraco, é aí que a gente está forte.
Só que nós, seres humanos, nós temos uma tendência de quando a gente está em uma posição melhor, ou quando a gente está no conforto, ou quando as lutas passaram, a gente começa a ficar um pouco prepotente, sabe? Achar que as coisas acontecem pela força do nosso braço. E aí acabamos de depender, deixamos de depender de Deus. Mas a palavra que eu te trago nesta noite: nunca perca, nunca saia deste lugar de dependência de Deus. E é neste lugar, no centro da vontade de Deus, que as coisas acontecem. É neste lugar que as coisas acontecem. Aleluia, Jesus. E Sansão tinha alguns, não é qualidade, alguns defeitos. Me chama a atenção que Sansão, ele vivia ciclos, sempre caindo nos mesmos pecados. Escolhas erradas, paixões por mulheres inapropriadas e segredos que não deveria ser revelado para ninguém. Você vê que a história dele se repete. Ele sempre falha nas paixões por mulheres, revelar segredos. E nesta noite eu te pergunto: será que você tem vivido ciclos de repetições da sua vida? Talvez você esteja vivendo um momento que você não aguenta mais, que a sua história, você pensa que vai avançar e de repente volta para aquele mesmo caminho, volta para aquele mesmo erro, para aquela mesma falha, para aquele mesmo ciclo, ou para aquela história que não dá certo. Mas hoje o Senhor te chama para dar um basta nessa situação, sabe? Dê um basta, fala chega, chega, chega para aquela situação financeira que você pensa que vai avançar e de repente desaba tudo de novo. Chega para aquele relacionamento que você pensa que dessa vez vai dar certo e não dá. Chega para aquelas confusões de família que quando você pensa que está tudo certo, ela retorna. Coloque diante de Deus e dê um basta nisso. Dê um basta em nome de Jesus. Em Gilgal, o pastor trata muito, a gente trata muito sobre isso, sobre ciclos repetitivos da nossa história. Gente, nós precisamos nos libertar em nome de Jesus. A gente não acredita aqui que libertação só é impor as mãos, manifestar, a pessoa está liberta e vai embora. Não, libertação é uma mudança de mentalidade, é posicionamento. Sabe por quê? Se a gente colocar a mão aqui, manifestar, a pessoa, tudo bem, manifestou porque o nome de Jesus tem poder, a pessoa tem unção, vai manifestar. De repente a pessoa sai e ela comete os mesmos pecados. Gente, fica pior do que estava. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito de viver, a nossa obediência a Deus. É isso que é um processo de libertação. A palavra do Senhor fala que a gente tem que nascer de novo. Como é nascer de novo? Voltar para a barriga da mãe novamente? Impossível. Nascer de novo é você deixar de lado tudo que você aprendeu da vida, tudo que a tua família te ensinou, sabe? E depender totalmente de Deus. Pegar a Bíblia, a palavra do Senhor, e fazer um manual para as nossas vidas, para a nossa caminhada, para as nossas decisões. Isso sim é libertação. E libertação é para quem é da igreja. Libertação é para quem é batizado. Libertação é para quem tem muito tempo que está na igreja, sabe? Mas traz coisas do Egito. E todos nós somos assim. E chega um momento que talvez você pensa e olha e fala: eu não quero mais isso na minha vida. Mas você só não vai ter forças. A nossa força vem do Senhor Jesus. É dele,
e é por Ele, sabe, que todas as coisas acontecem. Então, quais são os ciclos que você tem vivido e que não aguenta mais? Neste momento, mesmo aí, vai falando para Deus, sabe? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não quero repetir mais isso. Chega. Eu quero novidade de vida. Dê um comando à sua mente. Sansão era governado pelas suas emoções. Mas nós podemos clamar a Deus e falar: Senhor, governa as minhas emoções, governa as minhas vontades. Senhor, eu não quero pecar, e eu não vou pecar, porque somos nós que damos comando para nós. Ninguém pode fazer nada por nós, sabe? O inimigo, o diabo, porque quantas vezes a gente culpa tanto ele? Ele não pode fazer nada se nós não dermos legalidade. Ele não vai por nós. Somos nós que abrimos brechas, damos lugar para o pecado. E quando vem o pecado, a presença do Espírito Santo sai. Porque nós só temos um Deus. Não dá para ficar em cima do muro, servir a Deus e servir ao mundo. Não tem como. Mas Deus tem uma vida plena para cada um de nós. Ele tem novidade de vida. Não estou te falando que nunca terá problemas. Teremos aflições. Mas não viveremos o tempo todo nessa aflição. Tem pessoas que a gente conversa e vive uma luta, passa 10 anos, você encontra com aquela pessoa, ela vive aquela mesma luta. Às vezes você já está até cansado de ouvir a história dela, porque ela não sai daquela luta, ela não sai daquele lugar. E o Senhor, Ele nos chama para que nós possamos nos posicionar nele, ser direcionados por Ele, total dependência nele. E Ele não está preocupado com plataforma, sabe? Ele não está preocupado com os serviços prestados. Ele não está preocupado se eu estou ministrando aqui a palavra. Ele não está preocupado se Poli estava aqui ministrando a palavra. Não é isso que vai garantir a nossa salvação. Não é isso que vai garantir a nossa vida plena. Mas o que garante em nós é aquilo que nós carregamos quando a gente não está aqui. É o nosso dia a dia. É a nossa obediência a Deus. Sabe? Porque trabalhar todo mundo pode. Todo mundo, qualquer pessoa pode pegar uma palavra, vir ministrar, pode cantar, pode trabalhar, pode servir. Mas não é isso que nos define. Não é isso que nos define. Não é essa a nossa identidade. As igrejas estão cheias de pessoas, gente, com cargos, com microfone, com tudo, mas não tem santidade, não tem vida no altar. E tem muita gente também com dons paralisados, encostados, decepcionados com a vida. E Deus em todo o tempo está chamando. Eu continuo no mesmo lugar. A gente costuma fugir quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente falha. Na verdade, a gente acha que Deus está tão distante, porque realmente o pecado nos afasta de Deus. Mas na verdade somos nós que nos afastamos. Ele continua na mesma posição, sempre de braços abertos para nos acolher, sabe, para nos perdoar, para mudar a nossa história de vida. Então que na noite de hoje você saia daqui consciente de que Deus pode mudar qualquer situação. Não importa o problema que você esteja vivendo, se é financeiro, se é emocional, se é de saúde, não importa.
O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, o Deus de amor. Ele continua sendo fiel. Talvez você tenha se decepcionado, sabe, com algumas coisas que não deram certo, que você criou expectativa sobre aquilo. Não desanime, meu querido. Nosso Deus é fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Basta somente que você dependa dEle. Não faça como Sansão, autossuficiente, orgulho, prepotente, achar que a força sempre vinha dele. Ele não orava, ele não consultava a Deus. Mas nós temos que consultar a Deus o tempo todo. A gente tem que andar, gente, o dia todo em oração, o tempo todo. Porque o inimigo, ele tenta nos distrair também o tempo todo, né? Coisas para roubar a nossa atenção, para nos tirar do foco. E quantas vezes a gente dá prioridade a tudo. Tudo a gente dá prioridade. Mas o que é santo, a gente tem uma dificuldade. Se é para orar, quando eu tiver tempo. Se é para louvar a Deus, quando ter algum tempo. E a gente dá prioridade para o trabalho, para o estudo, para as tarefas. Não é errado. Mas devemos priorizar, sabe, o pão da vida, que é a palavra do Senhor. É alimentar o nosso espírito, para que possamos ter força, para correr atrás, para tomarmos decisões, para o nosso dia a dia. Quando a gente está forte espiritualmente, tudo se torna mais leve. A gente entrega o nosso fardo para Deus, sabe? Em meio à guerra, a gente tem paz. Paz que excede todo entendimento. A gente confia, a gente deposita, sabe, os nossos medos nas mãos de um Deus que tudo pode, de um Deus que nos dá segurança. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. E quando nós fugimos, né, dessa presença do Senhor, o nosso coração começa a ficar triste, a nossa alma fica abatida. De repente a gente começa a ler a palavra e não tem mais entendimento. A palavra não fala mais ao coração. Você louva, você sente que o seu louvor não está subindo ao trono. Você ora e você não tem mais resultados de oração. Isso é o preço do nosso afastamento da presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele te chama nesta noite, independente da sua frieza espiritual, independente dos pecados. Talvez você fala, pastora, não estou pecando, só não estou, sabe, com aquela chama do primeiro amor. Talvez eu esperei, eu criei expectativas em algumas situações da minha vida e está demorando e não acontece. Hoje é noite de lançar nos braços do Pai. Aquela promessa que Ele te fez continua de pé. E Ele quer te entregar. O Senhor, Ele tem prazer de nos abençoar. Ele é um pai, gente. Ele é um pai. Sabe qual é a nossa grande dificuldade? É imaginar que Deus está tão distante, né? Que aquele Deus grandão está lá distante. Ele é um pai, sabe? Que está aí, disposto a te ouvir em todo tempo. Qual pai não tem prazer em fazer o que é bem, o que é bom para o seu filho? Pais humanos falhos querem isso. Imagine o nosso Deus, que é o próprio amor. E continuando a história de Sansão. Sansão acabou se envolvendo com Dalila, né? Daí o que aconteceu? Ele acabou ficando com ela. E ele acabou revelando o seu segredo para Dalila. E
ela chamou, né? Ela chamou um homem para que cortasse o cabelo de Sansão. E aquele homem cortou o cabelo de Sansão e ele estava dormindo. E de repente ele acorda e os filisteus já estavam lá para guerrear com ele. Só que ele achou que ainda tinha força. No momento que ele acordou, ele achou que tinha força. Mas a palavra diz que a presença já tinha saído de Sansão. A presença já estava longe. E quantas vezes a gente acha que a presença está aqui, né? E a presença já se foi. Está longe, né? Mas sempre há tempo de resgatar essa presença maravilhosa. Aleluia, Jesus. E daí o que aconteceu? Sansão cortaram o cabelo dele, levaram ele, prenderam ele, arrancaram os olhos dele. Ele ficou cego, gente. Ele ficou cego. Ele virou escravo. Ele ficou escravo daquele povo. Um homem que era juiz, um homem que era uma autoridade, um homem que comandava, um homem muito forte, de repente vira um escravo. E é isso que o pecado faz com a gente. Nos leva a um caminho de humilhação, porque com Sansão foi assim. Ele foi humilhado, envergonhado, virou escravo, motivo de chacota. Sansão ficou cego e ele andava e as pessoas zombavam dele. Ele ficou como um palhaço. E é assim que nós ficamos, sabe? Quando a gente sai do caminho, quando a gente peca contra Deus, a gente é motivo de falatório, é motivo de vergonha, é motivo de escândalo. Não vale a pena. O preço do pecado é muito alto. O preço do pecado é alto. O inimigo, ele vem cobrar, e o preço dele é alto. Daí Sansão ficou cego, não tinha mais força. Só que Sansão, ele acabou pedindo a Deus, sabe? Ele pediu a Deus um último pedido, para que o Senhor, naquele momento, desse a ele a força para ele derrotar aquele povo. E Deus deu a força para ele. E ele acabou quebrando uma coluna. E naquele dia, Sansão matou mais pessoas do que em toda a sua vida, em toda a sua trajetória. Só que ele morreu também, né? E o que nos chama a atenção é que o Senhor sempre ouve o nosso último clamor. Ele está aqui hoje e Ele quer ouvir, sabe, o seu clamor aqui hoje. O seu basta. Chega de não viver o que Deus tem para a sua vida. Toma posse daquilo que Deus tem para te entregar. Se posicione. Depende de você, depende de mim, depende de nós. Só depende de nós. Tudo que Ele tem para a sua vida já está pronto. Cada um aqui tem uma identidade. Cada um aqui tem coisas para viver em Deus, coisas para receber de Deus, coisas extraordinárias em Deus. O problema é que somos nós mesmos que sabotamos aquilo que Deus tem para nos entregar. O maior inimigo de nós somos nós mesmos, como eu falei, somos nós, sabe? Porque o inimigo, ele só faz aquilo que a gente dá permissão, que aquilo que a gente dá abertura. Mas eu te convido nesta noite para guardar a sua mente, guardar o seu coração no Senhor, e não dar lugar para o inimigo, não dar ouvido para ele, para as mentiras dele, porque ele desde o princípio é mentiroso. Desde o princípio ele é mentiroso, e em todo o tempo ele joga mentiras em nossos ouvidos.
Mas o Senhor, Ele é a própria verdade. Ele é o nosso refúgio, a nossa força. E a nossa força está no Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. E o pecado rouba o que nos liga aos céus. O inimigo nunca entrega algo que não tenha um alto preço. Mas não é o fim. Assim como Sansão, o último clamor pode mudar tudo. O último clamor nosso pode mudar a nossa história. O último clamor nosso pode mudar tudo aquilo que está errado. Rasgue o seu coração diante de Deus. Fale com Ele: Senhor, veja se há em mim algo que não te agrada. Faça uma limpeza interior. Muda a minha mente. Eu quero nascer de novo. Não importa quanto tempo você está na igreja, quanto tempo de cristão, nós devemos mudar sempre a nossa mentalidade. É questão de pensamento, de posicionamento em Deus. Sabe? Descarta tudo aquilo que você preserva tanto. E que talvez você até acha que agrada a Deus, mas não agrada. Se lance nos braços dele. E fala: Senhor, eis aqui a minha vida. Faz como tu queres. Mas eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua direção. Sem a tua direção eu não sei para onde ir, Senhor. Eu quero, mas eu preciso te ouvir. E o Senhor vai falar com você. O Senhor vai falar através da palavra dele. Vai falar através de profeta. Vai falar através de uma mensagem. Através de um louvor. Basta somente que possamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. Eu costumo dizer que quando a pessoa está sensível ao Espírito Santo, ela vem na igreja, uma frase que ela pega ali, ela já guarda no coração dela e sai daqui: eu recebi a palavra, eu recebi, Paulo ministrou ali, falou ao meu coração. Mas quem está frio espiritualmente, gente, pode falar, pode pregar, Deus pode aparecer, e a pessoa é cega espiritualmente. Mas que nós possamos ser pessoas sensíveis ao Espírito Santo, pessoas íntimas de Deus, amigos de Deus. Em uma geração tão distorcida, sabe? O mundo precisa de uma igreja liberta. O mundo precisa de pessoas que façam a diferença. O mundo precisa de pessoas que tenham um comportamento diferente do que é proposto lá fora. Temos que ser sal da terra, luz no mundo. Será que nós temos mudado de verdade? Ou será que nos acostumamos como pessoas religiosas, que pegamos uma Bíblia e vamos para a igreja, e não vem com expectativa nenhuma no culto? Querido, todo culto que você for, toda vez que você for ouvir a palavra do Senhor, crie expectativa sim no seu coração. Crie expectativa: eu vou na igreja hoje, eu vou ser abençoado, eu não vou sair de lá de mãos vazias. Eu estou indo para cultuar a Deus, mas o Senhor também sempre tem bênçãos para nós. Se posicione, saia dessa posição de deixa a vida me levar e a vida vai me levando. Não. Na noite de hoje, dê um basta. Basta. Eu quero mudança de vida. Eu quero transformação. Eu quero viver tudo que Deus tem. E eu profetizo: você viverá as promessas do Senhor para a sua vida. Ele é contigo. Aleluia. Vamos nos colocar de pés neste momento. E vai falando com Deus: Senhor, eu quero viver algo novo em Deus. Eu quero viver coisas extraordinárias em Deus. Eu só ouço milagres das outras pessoas, testemunho de outras pessoas. Eu quero viver, eu quero experimentar. Aleluia.
e o teu nome será glorificado, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. E o que eu quero viver não é para que eu me orgulhe, para que eu ache que eu sou melhor do que o meu irmão, não é para mostrar o meu irmão, não, Senhor. Eu quero viver o que tu tens para mim, Pai. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero viver, Senhor, o teu propósito aqui na terra. Eu quero viver, Jesus, aqui é uma vida que vale a pena viver. Oh Deus, queremos agradar o teu coração, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja a se posicionar nesta noite. Oh Senhor, a dar um basta para toda mentira. Talvez você carrega coisas em sua vida que desagrada a Deus. Dê um basta para a mentira. Dê um basta para a fornicação. Dê um basta para a fofoca. Dê um basta para a inveja. Dê um basta para tudo que desagrada a Deus. Vamos santificar, igreja. Vamos nos purificar. O Senhor tem coisas novas. O Senhor tem novidade de vida para nós. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Oh, o Senhor quer entregar coisas. O Senhor quer fazer novidade de vida aqui com pessoas nesta noite. Ele tem o sobrenatural dele, mas Ele quer obediência, Ele quer renúncia, Ele quer uma vida de santidade na presença dEle. Oh, aleluia, Jesus. Estamos aqui, Pai, como igreja, para nos posicionar e viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Não a nós, mas sim a Ti, Senhor. Não a nós, mas sim a Ti, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Aqui está a Tua igreja, Senhor. Oh, Deus, o quanto o Senhor tem falado conosco nas quinta-feiras de intercessão. Que o Senhor quer limpar a igreja, que o Senhor quer nos purificar por completo, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para depositar sobre nós. Oh Jesus, revela-te a nós, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a tua igreja, nos perdoa. Perdoa a nossa nação, Senhor. Nos perdoa, que possamos nos humilhar diante de Ti e reconhecer que só o Senhor é Deus, e que a Tua vontade prevalece, Senhor. É a Tua vontade, Senhor, não a nossa, mas a Tua, Senhor, porque Tu és o nosso Criador e Tu sabes o que é bom para nós, Senhor. E de uma coisa nós temos certeza, Pai, de que o pecado nos leva à ruína, ao fracasso, à destruição, à perdição. Mas a obediência a Ti, Senhor, nos leva, Pai, a um caminho de vitória, a viver, Senhor, uma intimidade com o Senhor, a uma paz que excede todo entendimento. Nos leva, Senhor, ao céu, a nossa morada eterna, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Neste momento eu convido o pastor Carlos para orar pela sua vida. E você continue aí dando um passo, sabe, em tudo aquilo que você não aguenta mais viver. O nosso Deus está aqui. Ele está ouvindo o seu clamor. Não fique de boca fechada. Clame mesmo, peça, chore, rasgue o seu coração nesta noite. Aqui você tem liberdade no Espírito. O nosso Deus está aqui. Ele está te ouvindo. Oh, aleluia, Jesus.